Olá, pessoal. Eu sou a Roberta Trigo e mais uma vez estamos numa palestra sobre o mercado de trabalho pós-pandemia. Quero agradecer a oportunidade de poder falarmos um pouco sobre o mercado de trabalho e qual é a minha percepção deste cenário. Vamos falar sobre qualidade da mão de obra, as ofertas de emprego, a questão da remuneração também, como é que ela anda, né? O que vem acontecendo com essa remuneração e as tendências de carreira e oportunidades. Um detalhe importante que a gente tem que pensar, né, que qual é a grande tendência para o próximo século, né, vamos dizer assim, a próxima década, e o que as empresas buscam? Então, hoje, se a gente analisar todas as mudanças que as empresas tiveram, as mudanças tecnológicas, e todo esse cenário, né, em home office, nós estávamos presencial, viramos home office, aí depois volta para o presencial, aí o modelo híbrido, né? Então, é uma mudança que ocorre ao nosso redor. E se a gente não tiver a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, trabalhar a nossa resiliência, nós ficaremos fora deste mercado de trabalho. Então, esta é a primeira característica que todo profissional tem que pensar, né? A sua capacidade de se reinventar o tempo todo. E aí, eu acho interessante a gente trabalhar alguns dados estatísticos, né, sobre remuneração. Então, quando eu pergunto qual é a sua pretensão salarial, né, isso também é uma pergunta bem polêmica quando nós estamos falando de processo seletivo, porque dependendo do valor que eu fale, eu posso ficar fora de um processo. Se eu falar demais, eu posso ser tirada do processo porque meu valor está muito acima daquilo que a vaga oferta, né, do que a vaga propõe. E se eu falar muito abaixo, também eu posso ser descartada deste processo, porque infelizmente a empresa não vai, entender que eu tenha a competência para alcançar aquele valor proposto. Então isso é uma pergunta realmente cabalística, né, que a gente tem algumas equações de como definir aí o valor, é uma questão de mercado, quanto que você ganha hoje. Então tem uma série de, análises, né, que a gente pode ponderar em cima disso. Mas a questão não é bem essa, é quanto você acha, em termos hoje, né, atuais, que seria um valor ideal para uma família de 4 pessoas sobreviverem. Essa foi feita uma pergunta, uma pesquisa, qual seria o valor ideal? E aí nós temos a questão do salário mínimo atual. Nós temos um valor hoje, né, falando de 2022, atualizado, valor de 1.212. E se a gente observar a distribuição dessa verba, né, desse dinheiro, entre habitação, 30%, vestiário, higiene, educação, transporte e alimentação, quanto sobra? Ou quanto dá para cada item? Aí eu até brinco, não, educação usa a escola pública, vale transporte, usa o vale transporte do governo, alimentação usa o ticket, é uma brincadeira, claro, mas na prática, né, na realidade, se a gente fosse analisar o valor ideal para uma família de 4 pessoas viver, a gente estaria falando no valor de R$ 6.000. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia governamental, por favor, não entendo dessa forma. Estou fazendo apenas uma análise de dados estatísticos para a gente mostrar o quanto que o nosso salário regrediu ao longo dos anos. Se a gente pegar uma mesma pessoa que ganhava, né, num cargo específico 10, 20 anos atrás, hoje, o mesmo cargo está pagando menos do que pagava-se há 20 ou 10 anos atrás. Então, isso é uma análise mercadológica. Quais os motivos? Tem várias análises aí de motivos que a gente pode ponderar. Questões da qualificação da mão de obra, questão da automação dos serviços, questão de uma mudança de cenário corporativo também, porque se você avaliar um profissional que 10 anos atrás ganhava R$ 30.000 por mês, que isso era uma realidade de uma diretoria, de uma gerência, o quanto que efetivamente esse profissional agregava de valor ao negócio, ao meu negócio. Então, essas análises as empresas começaram a fazer, e claro, aí vieram as pejotizações, vieram as terceirizações de mão de obra, vieram um enxugamento, né, também, um achatamento dos quadros de funcionário, as pessoas estão mais enxutas, né, as empresas estão mais enxutas, e com isso a gente tem algumas realidades um pouco trágicas. Se a gente pegar uma distribuição de renda, a gente vai ver que a renda, óbvio que a renda, ela não é bem distribuída, a gente já sabia disso. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, como todo país, subdesenvolvido, vamos dizer assim, né, ou em desenvolvimento, tem essas divergências financeiras, né, a gente sabe. Mas isso também no mundo inteiro.
a gente tem essas questões. Novamente, não é nenhuma apologia política, por favor. Então, mas o que eu quero mostrar é a relação que a gente tinha em 2019 para 2022, num curto espaço de tempo, o quanto que efetivamente a nossa renda acabou regredindo. Se a gente observar, eu estou fazendo uma análise em cima do valor do salário mínimo, em 2019 era 988, e em 2022, 1.221. Então, nessa questão, hoje, quando a gente coloca numa quantia de até 2 salários mínimos, quantos por cento da população ganhava até 2 salários mínimos? Então, a gente tinha em 2019, 63% da população ganhava até dois salários mínimos. E hoje, esse número aumentou. Ou seja, a população, não vou dizer que a população empobreceu, não é bem essa a questão, mas o valor do salário achatou, o valor do salário regrediu. E aí, óbvio que o nosso custo de vida aumentou. Então, especificamente, né, no bolso do trabalhador, a percepção do salário diminuiu. Por outro lado, eu pergunto, a qualificação da mão de obra, ela aumentou? O que aconteceu com essa qualificação, com essa oferta da mão de obra? E aí a gente observa também que, atualmente, se nós não tivermos um curso superior, nós estaremos bem distantes da realidade do mercado. E aí é uma relação, financeira, o quanto que eu tenho de dinheiro, como que eu vou equalizar isso, mas se eu quero ficar competitivo no mercado, eu tenho que buscar qualificação. Então, uma das partes, um dos motivos que a gente vê desse achatamento salarial é a pouca qualificação da mão de obra local, e geral também, porque quando a gente fala de Brasil, a gente está falando do Brasil inteiro, não estamos falando só dos grandes centros. Então, a gente tem que pensar que a gente tem todo um sertão aí, todo um cerrado, todo um Amazonas, que são áreas pouco populosas, sim, e com uma qualificação de mão de obra mais baixa. É diferente se a gente pega uma São Paulo capital, uma Porto Alegre capital, que são Rio de Janeiro, são o Sudeste, Sul e Sudeste, que tem, sim, uma realidade um pouco diferente do resto do país. Mas, enfim, então, se a gente observar a distribuição de vagas, e aí eu estou falando especificamente da Baixada Santista, que é a região que eu atuo, atualmente hoje, se a pessoa ela não tiver um nível de especialização e aí trabalhando, focando mais no seu nível superior, a realidade dela para o mercado ela está caindo. Então, eu tenho hoje, se eu tiver apenas nível médio, ou até nível médio, 22% só das vagas disponíveis no mercado, elas vão atender a essa minha condição. Enquanto que a gente tem aí 65% de nível superior e 13% de nível técnico. Eu ainda sou fã dos níveis técnicos, eu acredito que a qualificação técnica ainda seja uma grande sacada, vamos dizer assim, para o mercado local, para aumentar a pujança aí do Brasil, mas infelizmente a realidade das empresas, eles acabam focando mais em profissionais com nível superior. Ainda mais aqui, na região da Baixada, que é mais a área de varejo, prestadores de serviços, a gente pouca indústria tem aqui, a gente tem os polos de Cubatão, que tem mais indústrias, e aí a gente tem o Porto, que também não deixa de absorver grande parte do mercado de trabalho. E aí, quanto à renda, que a gente vai ter aqui, a gente tem, continua uma realidade parecida com o resto do Brasil, onde a gente tem a grande maioria ganhando até R$ 2.000, que seria equivalente aí a 2 salários mínimos, um pouco menos que 2 salários mínimos. Bom, essa é uma realidade salarial. E o que eu posso fazer para conseguir melhorar a minha carreira, me aprimorar no mercado de trabalho? E quais são os cenários pós-pandemia que a gente observa também, que a gente pode analisar? Então, enquanto, por um lado, nas empresas, a gente observa a exigência de uma maior qualificação técnica, as empresas buscam profissionais especializados, com sólida experiência. Por outro lado, a gente vê um achatamento salarial. Então, a gente observa umas relações assim curiosas. E a gente observa também uma redução de vagas no nível tático. Então, a gente acaba não tendo tantos analistas como nós tínhamos antes, focando muito mais uma equipe operacional de assistentes e auxiliares.
por conta até da questão salarial também, né? E isso é uma característica interessante que a gente vem observando. É a questão dos analistas, né, essas vagas de analista, muitas vezes estão sendo terceirizadas em regime de PJ ou consultores, tem um movimento diferente aí no mercado de trabalho. A gente observa também nas empresas uma adequação ao home office, uma mudança, com essa descentralização do trabalho, o que era assim, um pouco difícil ainda para alguns gestores trabalhar. Eu também não acredito que o home office ele vai ficar de infinito, não. Eu acho que isso vai ter uma migração. Questiono, sim, particularmente um pouco do trabalho híbrido com a relação da mudança de comportamento, né? De você, hoje eu estou trabalhando aqui, depois eu vou trabalhar em casa, essa quebra da rotina, até que ponto a pessoa está apta a trabalhar com essas duas rotinas, né, em casa ou no escritório, mudar a chave rapidamente, não são para todos. Alguns podem ter, sim, uma certa dificuldade de se adaptar com essa, vamos dizer, falta de rotina. Então, essa adequação desse regime híbrido, home office, ainda vai acontecer. Então, eu ainda quero me deixar assim no direito de analisar ainda como é que vai ser o mercado, mas eu também entendo que as pessoas precisam do pertencimento. Há uma necessidade de estarmos juntos, né, de ficarmos todos unidos dentro de uma empresa, mas isso é outro assunto aí para a gente trabalhar. Mas essa questão do clima organizacional, das pessoas trabalharem em conjunto, do trabalho em equipe, do olho no olho, a gente não consegue no trabalho home office. Por mais sinergia que a gente tenha numa live, né, numa reunião online, não é a mesma coisa que almoçarmos juntos. Eu já vi pessoas fazerem café da manhã online, né? Não é a mesma coisa que estar junto. E, por fim, os contratos de trabalho PJ, que a gente comentou, né, já tinha comentado ali, da questão das vagas, né, dessa mudança de formas de contrato de trabalho. E uma observação importante que a gente tem que manter, né, e ficar bem focado, é a questão da automação, né? A gente vem observando muitas coisas sendo automatizadas, aplicativos de celular sendo desenvolvidos rapidamente, e isso eliminando algumas funções. Claro que você acaba tendo um desenvolvimento tecnológico muito grande, onde vai absorver uma boa parte do mercado de trabalho também. Então, são 2 pontos para a gente analisar e o que eu vou mirar para mim no futuro, né? Então, eu tenho que me preparar para o mercado, né? O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, né? Coisa rápida. E o empreendedorismo individual, né? A gente observar os contratos PJ, eles estão muito ligados com o empreendedorismo individual, primeiramente, e outra também, que algumas pessoas, em função, né, do desligamento por causa da pandemia, acabaram desenvolvendo atividades próprias. Muitos desenvolveram um negócio de comércio, alimentos, ou até motoristas de aplicativo, e desenvolveram atividades, sim, que acabaram dando certo. E aí vão voltar para o mercado de trabalho em geral, mas isso vem absorvendo uma boa parte do mercado. E nós, na consultoria, temos observado, sim, até a dificuldade em algumas vagas de emprego de serem preenchidas, porque em questões salariais, salário de até R$ 2.000, poxa, eu como empreendedora individual, talvez eu consiga. Posso ganhar até um pouco mais e eu não precise ficar à mercê de um horário de trabalho, de uma rotina. Então, a gente vê um mercado assim muito instável, bastante interessante para a gente analisar o que vai acontecer. E a questão é, será que a gente está efetivamente preparados para essas mudanças todas que vão ocorrer? Será que a gente... primeiro, será que a gente estava preparado? Não, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia. Obviamente, nossa, vai acontecer uma pandemia. Claro, não. Veio. E aí, todo mundo teve que arregaçar as mangas e vamos à luta, né? Vamos sobreviver. E o que vai vir daqui para frente? Né? Quais são os próximos cenários e quais são as tendências que a gente consegue observar daqui para frente? Acho interessante a gente analisar as profissões do passado. Então, tem algumas profissões aí que eu acho que talvez quem escute nem lembre, né, que existiu um dia. Lanterninha de cinema, ascensorista, engraxate. Então, tem vários. Cobrador de ônibus, por exemplo. Em algumas cidades não existe mais cobrador de ônibus. Raras as exceções que existam ainda cobrador de ônibus.
E aí a gente coloca algumas situações, como, por exemplo, secretária. A secretária, antigamente, se a gente observasse nas empresas, você tinha, cada gerente tinha uma secretária que cuidava de assuntos pessoais. Até era assim, para mim, olhava aquilo e sempre achava muito absurdo você ter uma empresa pagando um funcionário para cuidar de um assunto pessoal do gestor. Então ela cuidava da agenda pessoal, agendava médico, dentista, e não só para ele, para a família também. Tinha casos que ia até levar a criança na escola, buscar, comprava presentes. Gente, isso, assim, pensar em termos de hoje, você pagar um funcionário para gerir uma agenda de uma outra pessoa, né? Isso não tem sentido, né? Então, essa figura deste modelo de secretária acabou caindo em desuso, efetivamente, né? A secretária, inclusive, ela redigia carta, ela datilografava, né? Quem aí já fez cursos de datilografia, isso realmente acabou completamente. Você tem um outro modelo de profissional hoje na função da secretária, que é aquela secretária executiva, né, que ela elabora atas, ela está envolvida no processo, ela até toma decisões no lugar da chefia, que é uma figura diferente do que aquela secretária que existia no passado, efetivamente. E agora a gente tem algumas profissões com prazos de validade. Aí vocês devem pensar, mas como assim? Advogado? Clínico geral? Anestesista? Que é isso? Garçom? Como assim, né? Algumas delas, hoje, se a gente observar, já estão, né, caindo em desuso. Por exemplo, né, garçom, existe alguns lugares que nem tem, né? Você vai self-service, né? Já pega e já se serve. Mas tem umas lanchonetes em São Paulo, né, em alguns lugares também fora, que você tem um robozinho que atende as mesas. Então você vai lá, tem um robozinho para atender. Então você começa a observar comportamentos que essas profissões terão prazo de validade. Quando eu falo de advogado, existem softwares, claro que não é para todo o processo, né, mas isso pode ser uma tendência futura. Mas você tem algumas situações de processos bem simples que você entra, você mesmo elabora o seu processo e você dá andamento. Processos junto à prefeitura, processos de pequenas causas, processos junto ao PROCON. Você não precisa constituir advogado para dar uma entrada em algum processo nesse nível que for mais simplificado. Mas no futuro, existe uma inteligência artificial que possa já dar andamento a isso, já tenha tudo mais ou menos pronto, onde você já preencha, né, e já dá andamento tudo via sistema. Pegando a questão de divórcios hoje, você não precisa mais de advogado, é só ir no cartório e faz um advogado, e faz um divórcio. Então, a gente já vê que tem algumas movimentações que vocês não está mais necessitando de certos profissionais. Mas e clínico geral, como é isso? Bom, gente, o Dr. Google, todo mundo já usou, quem nunca se consultou no Dr. Google. Mas claro que não é o Dr. Google que estou falando, mas sim é um sistema mesmo, uma inteligência artificial com uma série de perguntas para você, e ele faz um diagnóstico, ele te manda fazer alguns exames e por intermédio do laudo ele faz uns diagnósticos simplificados. Claro que aí depois ele pode fazer o encaminhamento a um especialista. Anestesista, existe um robô que dosa, claro, anestesias de cirurgias bastante simplificadas, como, por exemplo, uma endoscopia, que nem é uma cirurgia, mas é um procedimento que exige anestesia. E o robozinho calcula, ele monitora seu batimento cardíaco, sua oxigenação do sangue, ele monitora uma série de indicadores e o robozinho ele vai ministrando a dosagem do medicamento correto na sua corrente sanguínea. Então, são algumas questões aqui que a gente já fala que meio que já existe. Recrutador, né, que é uma das funções que a minha consultoria faz, é recrutamento de pessoas. Você tem softwares para isso, né, de inteligência artificial da IBM que reconhece expressões, microexpressões faciais, que consegue identificar com um certo nível de confiabilidade quais são as características daquela pessoa. E aí a gente vai observando situações como caixas de supermercado. Muitos já têm autoatendimento para caixa, né? Você passa diretamente no sensor e já coloca na sua sacolinha. Então, a gente vê que muitas delas que a gente achava, não, imagina que absurdo, estão acontecendo no momento, como caixa de supermercado, entregador, que às vezes você vai ter drones para fazer isso.
Então, a gente tem aí um mundo muito diferente, e aí a gente observa algumas profissões do futuro, muitas delas ligadas à automação, programação, desenvolvimento tecnológico, rede social, o lado humano e a psicologia, ela vem forte com esse cenário de apoio comportamental e humano. Então, a gente observa o agronegócio também, a gente não pode deixar de reconhecer que no Brasil o agronegócio é hoje o que sustenta o Brasil, e por trás disso existe toda uma cadeia logística de suprimentos, de deslocamento, de entrega, de caminhões, de máquina, de desenvolvimento tecnológico. Por trás do agronegócio, a gente não imagina toda a indústria que está se desenvolvendo para atender esse negócio gigante que tem no Brasil. Inclusive a retomada de vias férreas, pesquisa de combustíveis alternativos, enfim, a gente tem aí uma grande possibilidade, né, de profissões de futuro. Mas o que a gente precisa trabalhar para isso, né? Quais são as nossas necessidades? Eu sempre preciso focar no meu desenvolvimento profissional, e a gente não pode esquecer de falar do desenvolvimento de competências, aliado ao conhecimento, à nossa habilidade, às nossas atitudes. Embora o chá ele já seja muito batido, esse conceito, mas eu acho ele muito válido, porque se a gente não tiver a atitude, o desejo, a vontade, a gente não adianta nada eu ter conhecimento e habilidade se eu não tenho a vontade de executar. A iniciativa. E é onde a gente tem as hard skills, que são as competências técnicas, e as soft skills, que são as competências comportamentais, que, bem ou mal, é tão importante quanto, né? Muitas vezes as pessoas são efetivamente contratadas pelas competências técnicas e são demitidas, sim, pelos problemas comportamentais, né? Falta de relacionamento, dificuldade de entrega, falta de iniciativa, enfim, é uma série de dificuldades que às vezes as pessoas apresentam em relação aos seus comportamentos. E aqui a gente tem algumas delas, né, que são muito importantes para o mercado de trabalho. E a competência, ela tem que ser um comportamento observado. Então, eu tenho que demonstrar a minha habilidade de relacionamento, eu tenho que demonstrar que eu sei trabalhar em equipe, eu tenho que ter uma disposição de aprender com proatividade e dinamismo, né? Uma postura ética e profissional, importantíssimo, além de comprometimento, né? Comprometimento nas entregas, de vestir mesmo a camisa, né? Claro, sempre com motivação e entusiasmo. Então, isso são alguns fatores muito importantes para o mercado em si. E como que a gente pode efetivamente nos diferenciar, né, no mercado de trabalho? Bom, primeiro eu sempre falo da gente não ser aquele funcionário com prazo de validade, que depois dos 3 meses do prazo de experiência, ele talha. Então eu tenho que ser uma pessoa compromissada. A partir do momento que eu aceitei aquele desafio, foca nele, foca no desenvolvimento, né? Porque você não trabalha para alguém, você trabalha para você primeiramente, né? E a pessoa fala assim: "Ah, eu estou trabalhando para fulano, eu trabalho numa empresa X, eu trabalho para a empresa". Não. Aqui é uma relação comercial. Eu trabalho e eu recebo, né? Então, o nosso comportamento passado, ele prediz o futuro. Então, o meu comportamento atual, ele vai definir qual vai ser a minha carreira, né? Eu tenho que ter um bom comportamento neste momento, porque a gente não sabe o quanto que hoje vai impactar no amanhã. E daí eu preciso fazer um planejamento de carreira, saber quais são os meus objetivos profissionais e pessoais, e traçar um plano de carreira. A gente até tem um programa chamado de mentoria, para o desenvolvimento de carreira, trabalhando as etapas dos 5 M's, né? Depois procurem no nosso material no YouTube, tem lá um resumo de quais são os 5 M's para a gente poder desenvolver aí um plano de carreira, um planejamento a longo prazo. E claro que se eu estou no mercado de trabalho buscando um emprego, eu tenho que ter um bom currículo e saber dominar meus medos. Então, dentro dos meus objetivos, o que eu quero, o que eu almejo, quais são os meus sonhos, né? Mentalizar positivamente aquilo que eu desejo, quais são as metas, e traçar, e focar nelas. A gente também tem um material sobre metas SMART, muito interessante, de como construir a minha meta, como construir o meu sonho, e como criar um plano para ele também.
E a partir do momento que eu estou num mercado de trabalho, eu tenho que elaborar o meu currículo. Então, quais são os meus dados pessoais, meus objetivos, as qualificações, né? Um material aí resumido do currículo. Não vou entrar em detalhes, né? Que a gente tem um vídeo somente sobre currículo, mas é importante a gente ter um currículo profissional. E a partir daí que eu tenho um currículo, se eu estou em busca de um mercado, se eu estou em busca de uma recolocação, buscar efetivamente divulgar o meu currículo. E aí a gente tem uma relação de como eu vou buscar um emprego, né? De quais são as formas de eu divulgar o meu currículo no mercado de trabalho. Então, primeiramente, como a gente sempre fala, da nossa rede de relacionamentos, o nosso networking. E aí, sucessivamente, alguns detalhes importantes. O que eu destaco daqui é que eu tenho que ter consistência, tá? Não importa qual é a estratégia da divulgação que você escolheu. Ah, eu vou trabalhar com site pago, eu vou trabalhar com site gratuito, eu mesma achar um emprego para mim, o emprego tem que me achar, qualquer que seja a sua estratégia. O importante é a gente ter consistência e rotina, né? Porque eu digo que para quem está no mercado de trabalho em busca de uma nova oportunidade, arrumar emprego dá muito trabalho. Então, eu falo que trabalho você tem, você pode não ter um emprego, mas trabalho você tem que arrumar um novo emprego. Então, porque eu tenho que buscar vaga, prospectar currículo e etc. Então, tem muitas questões aí para a gente fazer, muitas atividades, muitas rotinas, e ainda eu tenho que manter a minha atualização profissional, tenho que focar nos meus conhecimentos, né? Focar também na minha paz de espírito, né? Que às vezes a gente começa a ficar muito aflito, se a gente está num momento de transição de carreira, né? Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias, eles afloram. E isso eu tenho que tomar cuidado. Então, um exercício físico, momentos de lazer, eles são importantes que a gente também intermeie entre a busca pelo emprego, o estudo, exercícios físicos também, ter uma vida um pouco mais equilibrada. E a partir disso eu tenho que me preparar para uma entrevista, né? Então, saber sobre a empresa, se for possível, o que é a empresa, o que eu posso oferecer para aquela empresa, e o que a empresa também pode me oferecer. É importante quando a gente também está buscando um emprego, eu avaliar se aquela oportunidade serve para mim, porque é muito ruim eu começar a trabalhar num lugar e depois eu me frustrar. E em 1, 2 meses eu ter que buscar um outro emprego novamente. E o mercado, como é que olha isso? Poxa, mas você acabou de começar e você já quer sair? Que insegurança, que instabilidade, né? Que ansiedade, que irrequieto, ou que irrequieta que é essa pessoa. Então, a gente tem que avaliar muito claramente se essa oportunidade é aderente a mim, e aí, ok, eu vou para a entrevista e vou vencer. É o meu momento. É o momento de vender o meu peixe, de mostrar minha capacidade, e eu tenho que vencer efetivamente os meus medos. Medos, como do tipo que eu não vou ser nunca mais contratado, porque eu não sou qualificada, eu não vou encontrar um emprego que eu goste, e aí a gente tem uma série de medos que a gente acaba pensando, as pessoas não vão gostar mais de mim, as pessoas acham que eu sou um fracassado ou uma fracassada, o problema da idade, puxa vida, eu sou muito velha ou muito nova, então tem vários medos que a gente acaba tendo, e para cada um desses medos eu tenho que combatê-los. Eu tenho que analisar quais são as possibilidades que esses medos me trazem, e o que eu posso desenvolver de diferente para que esses medos não me abatam no meu processo seletivo. Bem, eu agradeço mais uma vez o contato, eu sou a Roberta Trigo. Mais informações vocês podem encontrar no nosso site, aí a gente tem o nosso Instagram, que é o Triguinho, o LinkedIn da Trigo RH, e também a gente tem o nosso canal do YouTube, Trigo RH. Agradeço novamente e sucesso a todos.